Fala, rapaziada. Bitcoin nesse momento, $98.000, 166. Tô gravando às 23 horas do dia 7. E no vídeo de hoje eu vou trazer a atualização e os dados da nossa pool de USDC com Bitcoin, que está aqui na Base. Ela que está mais de 60 dias no range, né? Então vou falar os prós e os contras de eu ter feito esse tipo aqui de posição com range extremamente largo. E vou mostrar também quanto que rendeu considerando somente a geração de taxa. E além disso, eu vou mostrar também quanto que a nossa pool aqui na Meteora de Solana com SDC, que eu gravei no último vídeo, né, ensinei como fazer. Eu vou mostrar quanto que ela gerou aqui em 2 dias de taxa, quantos por cento a gente consegue fazer no mês com esse tipo aqui de pool de liquidez. Então falando aqui de maneira bem breve, aqui no Bitcoin a gente está nessa região importante, né, dos 95 até aqui os 98 mil. Então a gente ficou dentro desse caixote aqui por bastante tempo, antes de perder de vez aqui, né, a faixa dos 94. Então ficamos agora 60 dias, 2 meses aqui, e agora a gente voltou para essa região acima aqui dos 94. Vamos ver se ele vai ter força para fazer esse rompimento ou se simplesmente vai ser uma região aqui de topo e a gente ainda vai bater cabeça aqui para retestar preços mais abaixo, né? Então, como eu já venho defendendo há algum tempo aqui nesse canal, eu acho interessante você traçar aqui os seus cenários, encontrar uma região de suporte, uma região de resistência, o que pode ser um possível topo ou o que pode ser um possível fundo, mas não dá para cravar aqui o que vai acontecer. Tem pessoal que coloca título que vai subir daqui a 7 dias, ou que o próximo alvo agora é 103 mil, ou que não sei o que. Então, assim, balela, né? O dia de hoje foi um dia com muita volatilidade. Se eu botar aqui no gráfico de 4 horas, ó, no gráfico de 4 horas, a gente está aqui no range de 93 mil até os 98 mil. Então, para o Bitcoin aqui é até bastante, né? 5% de valorização aqui desde esse candle do dia 6, que foi ontem. Hoje, a gente chegou a bater aqui $96.000 com a reunião do Fed sobre a questão de corta ou não corta juros. E agora, a gente está aqui renovando máximas, né? Ultrapassando essa região dos 97 mil. Então, está ultrapassando a última máxima local aqui, o que pode ser um bom sinal. Mas também, como eu venho falando aqui nesse canal, tudo nesse momento depende da macroeconomia, da situação política, econômica, principalmente dos Estados Unidos. E esse candle de força aqui, ele veio porque está rolando essa notícia aqui que talvez amanhã Trump vai anunciar algum tipo aqui de trade deal, né? E que esse acordo aqui comercial, por ser com um grande país respeitado, o pessoal já está imaginando que pode ser talvez um acordo com a China. E isso realmente pode jogar os mercados para outros patamares de alta, né? Então a gente vem aí de algumas semanas de queda, principalmente nos mercados de ações norte-americanas. E obviamente, criptomoedas vieram junto. Mas agora o mundo voltando aos trilhos, né? Principalmente com essa questão dos Estados Unidos, essa questão tarifária. Se aos poucos for se normalizando, a gente vê a tendência aqui do Bitcoin retornando para alta, aí voltando para os 100 mil e ganhando novos patamares. Então mostrando aqui nossa pool de dólar com Bitcoin, ela que foi montada há 68 dias atrás. Então aqui comparado ao USD, a gente está com $707 na liquidez. Então um impermanent loss de $35 positivo. Isso significa que a gente está com $35 a mais na liquidez do que a gente investiu. Então a gente investiu aqui nessa pool 707 menos 35. A gente investiu 672. Como o Bitcoin se valorizou, a nossa liquidez se valorizou e também a gente gerou $52 de taxa em todo esse tempo, né? Então ele calcula aqui um lucro de $85, o que dá uma PR de 67%, uma rentabilidade anual de quase 70% nessa pool de Bitcoin, com o nosso range aqui de 72 mil até 102 mil. Então, enquanto as pessoas estavam preocupadas aqui em toda essa queda, né? Aqui no 78, voltando para os 87, caindo novamente para os 74, a gente estava com a nossa pool no range, vendendo Bitcoin enquanto subia, comprando Bitcoin enquanto caía e girando as nossas taxas. E agora eu estou pronto aqui para sair nos $102.000, que é o nosso range superior, sair extremamente satisfeito com o lucro já realizado em dólar. Comparado aqui ao hold, né? Então a gente vê um impermanent loss negativo, menos 22. O que isso significa? Agora ele está comparando com uma pessoa que investiu exatamente como eu investi e holdou.
Então, uma pessoa que comprou 302 USDC e 0.004 BTC e holdou isso aqui, uma pessoa que fez isso teria nesse momento $22 a mais do que eu na minha liquidez. Ou seja, eu não estou perdendo $22 nessa pool. Simplesmente é uma base comparativa diferente. A gente já viu que a nossa liquidez também aumentou. Então o cálculo agora, considerando o hold como referência, dá 52 de taxa, menos 22 desse divergence loss. Então ele dá aqui $30 de lucro sobre nosso valor investido, ele dá uma rentabilidade aqui de 20% ao ano. Então mesmo comparado ao hold, a gente ainda está ganhando de quem simplesmente comprou e holdou o ativo. Então a gente vê que a estratégia vem funcionando realmente muito bem. Então antes de falar agora sobre a pool da Meteora, de apresentar os resultados dela, esse foi o tutorial que eu fiz, foi o nosso último vídeo, né? Um tutorial completo, diferença da pool Curve, BDSC, da pool tradicional, toda aquela questão de BINs, como fazer, como não fazer, tá aqui nesse vídeo. Se você não viu, eu sugiro que você veja ele primeiro, depois volte aqui para ver o resultado da nossa pool com 3 dias, quanto que ela gerou, você vai ficar bem surpreso. Mas antes de mostrar esses resultados, eu gostaria de agradecer pela repercussão desse vídeo que foi postado no domingo, né? Então a gente está aqui com quase 5.000 views. Ele foi um vídeo aqui que teve realmente bastantes comentários, né? Inclusive alguns superchats aqui, os primeiros do canal. Então agradeço essa galera também. E realmente, para falar, eu fico bem feliz com essa repercussão, galera elogiando, comentando, perguntando. Chegou bastante gente nova, né? Mais de 200 inscritos aqui, então tá ajudando a gente a bater a nossa meta, que é chegar a 10 mil inscritos esse ano. O próximo passo é chegar, obviamente, primeiro em 8 mil, mas a meta final para esse ano são 10 mil inscritos. E eu fico muito feliz quando o conteúdo que eu faço sério, baseado em dados, sem querer vender ilusão, sem querer vender alguma coisa, ele dá a repercussão que deu. Então, realmente, só agradecendo a galera que tem comentado, curtido e compartilhado. Então, agora, bora para a pool da Meteora. Então, a nossa pool aqui, ela aumentou um pouquinho a liquidez. A gente já está aqui com 205 e com mais de $2 aqui para coletar essa pool que foi montada há 2,5 dias atrás, né, 2 dias e meio. E como eu demonstrei, quando a gente montou a pool, ela foi uma pool naquele estilo curve. Então esse estilo aqui, a gente concentrou nossa liquidez aqui numa faixa central. Então se Solana não variasse muito de preço, a gente ia gerar mais taxa, né? E isso que tem acontecido, ela tem ficado nesse range central aqui. E quando a gente montou, a gente precisou de montar 4 posições diferentes, né? Que é assim que funciona na Meteora, de acordo com a quantidade de bins. E aqui até então, a gente está com uma dessas posições dentro do range, que é essa aqui de 143 até 153. E também tem um pouquinho de taxa para coletar aqui nesse range, que foi quando ela perdeu 143, então também gerou um pouquinho aqui, totalizando $2,16. Realmente tem rendido bastante, aqui está marcando 0,7 nas últimas 24 horas, mas eu vou ver utilizando os nossos dados, né? Então se eu pegar aqui quanto que gerou 1,08 mais 1,06, dividir pela liquidez inicial, foi $203, isso dá 0,01, multiplico por 100, 1,05 em 2,5 dias que essa pool foi montada, 0,42 vezes 30 em um mês, 12,65% ao mês. Se a gente se mantiver nesse range aqui, né? Isso vezes 12 em um ano, para a gente calcular o APR, está dando 150% de APR somente considerando as taxas. Então, se Solana se mantiver nesse nosso range aqui, obviamente, em um ano é muita coisa, para ela ficar de 159 até 133, dificilmente ela vai ficar um ano, mas se a gente calcular a nossa PR utilizando esses nossos dados aqui, daria 150%. Então, está gerando bastante taxa. Mas é uma pool mais complicada de fazer. Se você não entendeu, reveja o último vídeo. Aqui estão as 4 posições que foram montadas automaticamente, né? A maior liquidez está no meio, porque foi como a gente escolheu. Aqui, ó, $89. E é onde está mais rendendo aqui, marcando, por exemplo, 0,8% aqui nesse range que ele está ativo. Só a título de comparação, eu mostrei já isso aqui para os membros, mas eu também montei no mesmo momento essa pool aqui na Orca, com o mesmo range, e está rendendo muito menos, né? A Orca, que por muito tempo foi nossa queridinha, está rendendo aqui 0,05 dividido por 16,16, isso vezes 100 dividido por 2 dias e meio, vezes 30, está dando 3,70%, enquanto aqui na Meteora está dando 12%. Então, se você não faz pool aqui, talvez
seja interessante você começar a fazer, começar a entender, até porque pode ser que a plataforma disponibilize um airdrop também mais para frente, né? Tem muita gente falando que vai acontecer. Eu realmente, como não sei se vai ou não vou ficar aqui afirmando que vai acontecer. Mas tem rumores também que a plataforma vai ter airdrop, até por isso que tem bastante volume aqui na Meteora, beleza? E se você curte DeFi e quiser participar aqui do nosso grupo do Discord e do nosso grupo do WhatsApp, além obviamente de ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, considere se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui!